torcedor na bronca com Kleber Xavier, né? Fato é que mesmo o Kleber Xavier tendo sido vaiado ontem no estádio do Morumbis, ele vai continuar no comando do Santos Futebol Clube. O presidente Marcelo Teixeira não vai mudar o treinador. Se ontem nós tivéssemos perdido ou empatado a partida, muito provavelmente hoje estaríamos falando sobre a possível saída do Kleber Xavier. Com a vitória por 3-1 ontem no estádio do Morumbis, o Kleber está mantido. E meus amigos varandeiros, você que tem fé, já comece a rezar, porque domingo tem o Cruzeiro lá no Mineirão. E o Santos jogando da forma como jogou ontem, eu realmente fico com medo de o Santos ser goleado no Mineirão para o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. O Santos ontem teve medo do Juventude, que não tinha conquistado nenhuma vitória jogando fora de casa. Mais do que isso, o Juventude, que tinha marcado apenas um gol jogando fora de casa, ontem teve inúmeras oportunidades de não só fazer mais gols, como até ter vencido o Santos Futebol Clube. Mas aí o Santos tinha um grande goleiro que é realmente... tem um grande goleiro que é o Gabriel Brazão, que ontem fez pelo menos 5 grandes defesas no estádio do Morumbi. É muito pouco para um time que teve 7 dias para trabalhar. É muito pouco para um treinador que está no Santos há algum tempo. Já são 13, 14 jogos do Kleber Xavier no comando do Santos e o Santos não consegue ter uma organização tática, não consegue ter criatividade no seu meio-campo, não consegue ter variações de jogadas. E mais uma vez, né, fica claro a pobreza tática do treinador Kleber Xavier, a pobreza de ideias, né? Ontem tivemos ali, chegou um determinado momento que tínhamos praticamente 4 laterais em campo, né? Porque o Barreal muitas vezes foi um lateral revezando com o Souza, ele coloca o Mike, o Igor Vinícius também do lado direito, enfim, um show de horror do treinador Kleber Xavier. Você jogando em casa contra o fraco Juventude, você tira um atacante e coloca mais um lateral. Realmente desastroso ontem o Kleber Xavier na partida diante do Juventude. É um treinador medíocre. A verdade é essa. O Santos tem um treinador medíocre. E aí, é claro que é responsabilidade do presidente Marcelo Pirillo Teixeira. É claro que é responsabilidade do presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Porque se você, no ano que você contrata o melhor jogador brasileiro dos últimos anos, que é o Neymar, e você não coloca um treinador de ponta para comandar esse time que tem nada mais, nada menos que o Neymar, você realmente compromete todo ano, você compromete a temporada. Eu não consigo entender até hoje como que o Santos chegou ao nome do Kleber Xavier. Quem foi o gênio, quem foi realmente o cara que pensou totalmente fora da caixa, mas muito fora da caixa, para contratar o Kleber Xavier. Realmente é um gênio com J. Realmente é um gênio com J, o cara que contratou o Kleber Xavier. Tem que realmente tirar o chapéu pro cidadão, eu não sei quem foi, mas é difícil entender, né? É difícil entender como se chega ao nome do Kleber Xavier. Então, toda rodada nós vamos falar a mesma coisa. E o presidente Marcelo Teixeira parece que toda rodada vai fazer a mesma coisa, ou seja, manter o Kleber Xavier. Vamos nos arrastar até o final da temporada. Vamos nos arrastar até o final da temporada. E, meu amigo, vou falar uma coisa. Haja coração. Haja coração. O Santos, jogando o futebol que jogou ontem, o Santos perde do Cruzeiro e perde do Vasco da Gama do Fernando Diniz. Atenção. Se o Juventude ontem tivesse um pouco mais de qualidade, o Juventude teria vencido o Santos no Morumbi para quase 40 mil torcedores. É que o Juventude, com todo respeito, é um time muito fraco, gente. Mandaca, Enio, Veron, Gilberto
são jogadores de qualidade duvidosíssima. O Enio, com o máximo respeito, o Enio era aquele jogador do Amazonas. O Veron, todo mundo sabe, estava no Santos até outro dia. Não tem mais condição física de jogar. O Gilberto tem 36 anos de idade, um jogador já em final de carreira, literalmente pesado. Então é um Juventude que, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria ontem vencido o Santos, mesmo o Santos com o Neymar, com o Roleiser, com tantos jogadores de qualidade. Então não dá pra gente continuar com o Kleber Xavier. Marcelo Teixeira precisa ter atitude, tirar o treinador. Ah, Marcão, mas aí vai realmente colocar um treinador nessa altura do campeonato, pode piorar. Gente, vamos lá. Vamos lá. O risco de fazer pior do que tem sido feito pelo Kleber Xavier é perto do zero. Vamos ser muito sinceros. O risco de piorar o trabalho do Kleber Xavier é um risco mínimo. Porque não dá pra você piorar aquilo que já é ruim, né? Até dá pra você piorar, mas não vai mudar muita coisa. Ou seja, contratem um treinador de verdade. Contratem um treinador de verdade. O Kleber tem se mostrado muito limitado. O Santos não tem jogadas, né? E outra, a justificativa do Kleber ao tirar o Benjamin Roleiser, né, pra colocar na segunda etapa o Mike, é absurda, né? É absurda. Você tira, na minha opinião, o Roleiser foi o segundo melhor jogador do Santos no primeiro tempo, somente abaixo do Álvaro Barreal. Aliás, o Barreal foi o melhor jogador do Santos ontem ao lado do Gabriel Brazão, né? Mas no primeiro tempo, pra mim, o Roleiser foi o segundo melhor jogador do Santos, somente abaixo do Álvaro Barreal. Aí eu tiro o Roleiser e dou como justificativa que ele tinha um cartão amarelo e eu tinha medo de ele tomar um cartão vermelho. Ué, eu não consigo orientar o jogador? Então quer dizer que se o Neymar tiver um cartão amarelo, eu saco o Neymar com medo de ele ser expulso? Então é um treinador. E outra coisa, o Santos jogando em casa contra o Juventude, era muito mais fácil você ter tirado talvez o Igor Vinícius e ter mantido o Roleiser e colocado um lateral com maior poder de marcação. Mas não, eu sacrifico um atacante de qualidade que é o Roleiser para colocar um outro lateral direito que é o Mike, que não entrou bem na partida. Então, é por essas e outras que o nosso treinador é um treinador fraquíssimo, né? É por essas e outras que o nosso treinador é um treinador fraquíssimo. Esse é o Kleber Xavier, que mais uma vez teve medo de vencer, né? Ou medo de perder, né? Como diria Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E foi isso que vimos ontem, né? Então, a vitória de ontem foi muito importante. O Santos chegou a 18 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro, assumiu a 15ª colocação, mas não podemos nos enganar. O Santos Futebol Clube, jogando assim, com Kleber Xavier, vai sofrer até a última rodada do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, o Santos é dependente de Neymar Júnior. Quem viu o segundo tempo ontem percebeu. O Santos não tinha praticamente válvula de escape a não ser o Neymar. O Neymar num toque, o Neymar numa genialidade decide uma partida. É muito pouco para um time que tem uma folha de 34 milhões de reais. É muito pouco. A defesa do Santos sofreu demais. É uma defesa que realmente não inspira confiança. O Santos ontem passou apuros no estádio do Morumbis. O Brazão foi o dono do jogo em termos defensivos. Pelo menos 5 defesas espetaculares do Brazão. É preciso destacar que o Brazão falhou no primeiro tempo, ali batendo roupa, né? Naquele chute de fora da área e a bola sobrou pro Enio, que completou pro gol. O Enio estava um pouco avançado, mas seria uma falha do Gabriel Brazão, mas depois o Brazão se recuperou e fez uma grande partida, um grande jogo, né? Sobre o Gil e o Luan Pérez. Olha, eu não vou dizer que a dupla de zaga do Santos fez uma partida horrorosa, mas estão longe ainda de serem a dupla ideal, né?
O Gil é um jogador veterano que quando precisa da velocidade tem problemas, né? Quando a bola é enfiada no costado do Gil, no costado da zaga, o Gil tem dificuldade para chegar. O Luan é um jogador que tem evoluído, o Luan Pérez, mas ainda está longe, né, de ser o zagueiro ideal para o Santos. E os nossos dois laterais, o Igor Vinícius é muito esforçado, é um jogador realmente que não se esconde do jogo, mas na marcação deixa muito a desejar. E o Souza ontem marcou muito, correu demais, mas também dá muito espaço. E o nosso meio-campo não marca ninguém, a verdade é essa. O João Schmidt fez uma partida péssima. A partida do João Schmidt ontem foi ridícula. A partida do João Schmidt ontem foi horrorosa, a partida do João Schmidt, né? É difícil, né? Porque a verdade é que o João Schmidt faz um jogo bom e 3 ruins, né? Entendeu? O João Schmidt faz uma partida boa, eu venho aqui e falo, olha, o João Schmidt tem limitações, mas mesmo com as limitações é um jogador ali que pode muitas vezes ser útil. Aí o cara vai lá e faz um jogo horroroso como fez ontem. É difícil realmente acreditar e confiar em João Schmidt, né? Então, é um Santos que sofreu para vencer o Juventude. É um Santos que sofreu para vencer o segundo pior time do campeonato. Até que ponto vale a pena manter o Kleber Xavier? Sinceramente, não sei qual é o sentido, né, de manter o treinador Kleber Xavier. Ó, o Wesley Ferreira, bom tempo também não marca, bom com a bola no pé. Wesley, o bom tempo é um cercador. O bom tempo, para você ter um bom tempo, jogando como meio-campista, você precisa ter 2 laterais que marquem bem, precisa ter um primeiro volante que se posicione bem e que tenha pegada, e precisa ter atacantes que possam recompor, que voltem para marcar. O Bom Tempo não é um jogador de marcação, não é um jogador de pegada, é um jogador moderno que tem qualidade para sair jogando, que tem qualidade para pisar na área e aparecer como elemento surpresa, como muitas vezes apareceu ontem. Então eu não posso abrir mão do Bom Tempo na atual conjuntura do Santos. O Bom Tempo é titular. Agora, para que o Bom Tempo consiga jogar, né, e você consiga aproveitar o que tem de melhor o Bom Tempo, você precisa ter um meio-campista, um volante de maior pegada. E também os zagueiros mais rápidos. Os nossos zagueiros são lentos, né? Tanto Gil como Luan Pérez são zagueiros lentos. Nossos laterais marcam mal. O Igor Vinícius marca mal, o Souza se esforça, mas não é um grande marcador. Isso você acaba comprometendo o seu sistema defensivo, né? Então, o problema está longe de ser o Bom Tempo. O problema está longe de ser o Gabriel Bom Tempo. Reinaldo Batista, grande abraço. Santos forte. Rincon é o melhor volante de marcação. Até o Arão começar a jogar e colocar o Ian para jogar. O Ian, a verdade é a seguinte, desistam do Ian jogar. O Ian não vai jogar, né? O Ian não vai jogar. Desistam do Ian. Tá muito claro para todo mundo que na queda de braço entre um jovem jogador e um jogador experiente, o Kleber Xavier, o fraco Kleber Xavier, opta pelo jogador experiente. Vide o caso Luizão e Gil, né? Para mim, inexplicável a escalação do Gil ao invés do Luizão. O Kleber Xavier, que disse que optou pela experiência, que testou os 2 jogadores, mas 2 dias antes do jogo, optou pelo Gil ao invés do Luizão. Então esse é o Kleber Xavier. Ele sempre vai optar pelo jogador mais experiente, não talvez por aquele que pode render mais a médio e longo prazo. Então esqueçam o Ian. O Ian não vai jogar com Kleber Xavier. Veja que o Luca Meireles ontem entrou porque o Tiquinho estava muito mal e o David, acho que todo mundo já desistiu do David, né? O David já mostrou que não tem condições, infelizmente, de jogar no Santos, pelo menos da forma como tem jogado, o David hoje não serve. O David não serve. Eu não sei o que aconteceu com esse garoto na Inglaterra, mas o David hoje não serve para o Santos. Mas veja o tempo que demorou para o Kleber Xavier testar o Luca Meireles. E ontem ele colocou o Luca Meireles na partida, que acaba sofrendo o pênalti que dá origem ao 3º gol do Santos, né?
O Enzo Gabriel, Marcão, não daria certo jogar o Bom Tempo e o Zé Rafael como mais um volante de marcação? Creio que sim, Enzo, mas o ponto é o seguinte, o Zé Rafael não tá legal, né? Quem viu o Zé Rafael ontem em campo percebe, o Zé Rafael tá totalmente fora de sintonia comparado aos demais jogadores. O Zé Rafael, nesse momento, tá mal. Tá mal. E com a pegada que tem hoje o futebol brasileiro, com a intensidade do futebol, é difícil. O Zé Rafael precisa evoluir em termos físicos para que ele consiga jogar, né? O Zé Rafael realmente está em outra sintonia, é um jogador que preocupa nesse exato momento. Muitos falando aqui sobre o Robinho Júnior, né? Vai ter dificuldade o Robinho Júnior para jogar com Kleber Xavier, né? Vai ter dificuldade o Robinho Júnior para jogar com Kleber Xavier. Então o Santos vence uma partida importante, não convence. Parabenizar o torcedor do Santos que foi ontem ao Morumbi. Um bom público, né? Aliás, perdi a camisa pro nosso amigo varandeiro Eduardo Nunes. Vou pagar com o maior prazer. Eduardo, depois entra em contato comigo via WhatsApp. Vou pagar a sua camisa. Grande Eduardo Nunes. Vamos combinar qual vai ser a melhor forma de você receber a camisa. Pensei em ir para Santos, mas essa semana é uma semana complicada porque tem uma viagem para Minas. Iremos para Belo Horizonte cobrir Santos e Cruzeiro. Mas de qualquer forma, meu caro Eduardo, vou pagar a sua camisa. Parabéns aí por ter vencido a aposta. Foi o único que teve coragem de apostar, hein? Eu não sei se ele ia pagar se ele perdesse, mas tudo bem. Mas eu vou pagar porque eu me comprometi aqui. Um abraço pra você, Eduardo Nunes. Mas não aposto mais não, hein? Não aposto mais não. Mas de qualquer forma, eu acho que o torcedor do Santos fez um bonito papel ontem no Morumbi, né? É claro que eu esperava 50 mil e pra mim o torcedor do Santos deveria ter lotado o Morumbi. Mas é preciso dar alguns descontos. Primeiro, dia 4 de agosto, né? 4 de agosto, muitos torcedores recebem no quinto dia útil. Portanto, tem muita gente ali com a grana apertada. 2, uma segunda-feira, 20 horas. Não é o melhor horário, né? Não é o melhor horário, não é o melhor dia. Sobre a situação do time, eu acho que aí é o que menos importa. Porque o torcedor que é torcedor, ele vai na boa e vai na ruim, né? Então eu dou menos desconto aí para a situação do time e também para o Kleber Xavier. Mas eu coloco 2 pontos importantes que, claro, que prejudica muito a ida do torcedor. O dia da semana, tem muitos torcedores do Santos que gostam de sair do interior, até da própria Baixada Santista, para acompanhar jogos em São Paulo, quando tem. Muitos não vieram. E também a questão financeira, né? Os ingressos para quem não era sócio não estavam baratos, a verdade é essa. Mas eu entendo que foi um bom público. Não foi um público espetacular. Não foi o público que imaginávamos que teríamos no Morumbi. Mas foi um bom público. 37 mil torcedores para uma renda de 2.800.000 reais.